Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos conduzindo, nos dando entendimento e discernimento da Tua palavra e da Tua vontade, Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor vá repreendendo em nome de Jesus todo o mal, lançando por terra, meu Deus, tudo aquilo que vem para nos afastar de Ti, para minar a nossa fé, meu Pai, para nos enfraquecer. Que o Senhor vai repreendendo, Senhor, e lançando por terra em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda toda a enfermidade do nosso meio, Senhor, e das nossas vidas. E nos abençoe, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Verdadeira Identidade do Cristão. A leitura que nós vamos fazer está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, a gente vê aqui, né, a última lição do trimestre e o finalzinho do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, ele está ensinando a respeito da importância de nós fazermos a vontade de Deus. E ele diz aqui que aquele que não faz a vontade de Deus não vai entrar no reino dos céus, não vai fazer parte do reino de Deus. E nós sabemos que a salvação, ela vem pela graça, né? É pelo que Jesus conquistou por nós na cruz. Mas uma evidência de que nós acreditamos, de que nós temos fé, é a nossa obediência. Então, quando nós somos obedientes, quando nós fazemos a vontade do Pai, nós estamos manifestando a nossa fé, né? Nós estamos dizendo que nós realmente cremos e nós acreditamos tanto que nós decidimos obedecer, né? Que nós decidimos confiar completamente naquilo que Deus diz, fazendo a vontade dele. E essa última lição, ela é muito importante e ela é fundamental para os nossos dias atuais, né? E para todas as pessoas, porque nós precisamos aprender isso, né? Essa palavrinha mágica que tem sido tão desprezada ultimamente, que é a palavra obediência, né? A gente percebe quanto as pessoas têm dificuldade para obedecerem, né? Até os pais às vezes têm dificuldade de ensinarem para os seus filhos, né, esse princípio tão básico, esse valor tão básico da obediência. E aqui o Senhor está dizendo que aquele que obedece, né, aquele que faz a vontade de Deus, é esse que vai entrar no reino dos céus. Então nós não podemos desprezar esse valor, nós não podemos desprezar esse princípio tão importante, amém? E o Sermão do Monte, né, ele foi todo importante. A gente aprendeu coisas assim, lições valiosas, né, para nossa vida prática mesmo, no dia a dia, um código de ética realmente para nós que somos cristãos. E nessa mensagem, né, conclusiva de Jesus, ele mostra que os seus discípulos, eles precisam fazer a diferença, principalmente no seu modo de viver, né? Não pode ser apenas de palavras, né? Eles não podem apenas falar, né, Senhor, eles não podem apenas
falar, eles têm que viver, né? Eles têm que manifestar isso através das suas atitudes, através das suas obras diárias, né? No seu dia a dia, na sua vida. E é assim que precisa ser as nossas vidas. O primeiro tópico diz assim: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras? Então, em Mateus capítulo 7, versículo 21, que foi o primeiro versículo que nós lemos, o que ele diz? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E esse texto mostra que no reino de Deus você não precisa simplesmente falar. Você tem que viver, né? Você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu da parte de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, que aprendeu diretamente de Jesus, escreve que o reino de Deus ele não consiste apenas em palavras, mas principalmente em virtude. E foi isso que Paulo fez, né? Ele viveu a vontade de Deus, né? Ele colocou em prática toda a palavra do Senhor, toda a vontade de Deus, ele praticou, né, com as suas obras, no seu dia a dia, com os seus atos. Ele pregava, né, ele confessava o Senhor, mas ele também praticava, né? E o apóstolo João, ele também nos ensina que nós não devemos amar apenas de palavras, mas por obras e em verdade. Então nós precisamos colocar em prática esse amor, né? O amor, ele é uma atitude. O amor é ação, né? O amor não é só palavras, não é você falar que ama, é você praticar, né? É você viver no seu dia a dia esse amor que o Senhor ensina. Então a fé cristã, além de ser uma confissão, para essa confissão ser autêntica, ela precisa ser também com as nossas vidas, né? Com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa prática no dia a dia. Isso é que prova a verdade da nossa fé. O outro tópico diz assim: os milagres não transformam o caráter. No versículo 23 do texto que nós lemos na abertura, ele revela que aquelas pessoas que são desobedientes, que não fazem a vontade de Deus, mesmo que elas tenham realizado milagres em nome do Senhor, mesmo que elas tenham realizado grandes feitos em nome do Senhor, elas não vão elas não vão entrar no reino dos céus, né? Então, realizar milagres, desenvolver grandes ministérios, não é a prova de fazer a vontade de Deus. Quando a gente vê lá a história de Moisés, né, quando ele estava indo até o faraó para libertar o povo do Egito, a gente viu que Moisés realizou vários sinais, que são as pragas do Egito. E os magos de faraó, eles conseguiram imitar algum dos sinais que Moisés fez. Então eles realizaram sinais, né? Eles realizaram milagres, mas não foi em nome de Deus. Amém? Então a gente não pode se enganar, principalmente quando a gente vê um movimento que está muito baseado apenas em milagres, né? Apenas em fazer grandes coisas, né? Porque isso não é uma prova de que aquela pessoa que está realizando aqueles milagres está fazendo a vontade de Deus. Porque o que ele diz aqui? Muitos dirão, mas Senhor, né? Eu realizei milagres, eu expulsei demônios, eu fiz grandes coisas. E o que é que o Senhor vai dizer? Aparta-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Então nós precisamos estar atentos. E o outro tópico diz assim: fazendo a vontade do Pai. Então o verdadeiro discípulo é aquele que vive em total obediência à vontade de Deus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. A gente nunca pode se esquecer disso. Quem é que vai morar no reino de Deus? Quem vai fazer parte do reino de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Amém? E do grego, telema é a palavra vontade, que significa uma determinação, uma escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade.
Então, fazer a vontade do Pai é obedecer uma determinação aos seus preceitos, à sua palavra. E Jesus, com certeza, é o nosso grande modelo a fazer a vontade de Deus. Jesus, ele fez a vontade de Deus em tudo. Ele sempre foi obediente, né? Aquilo que Deus disse para ele fazer, inclusive entregou a sua própria vida, né? E não foi de uma maneira fácil, foi de uma maneira bem sofrida, bem doída, né? Ele sofreu bastante para morrer naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, para fazer a vontade do Pai, né? E por amor a nós também, né? Para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Então, se Deus exigiu obediência de Jesus, nós que somos seus discípulos precisamos ser obedientes também, né? Ele exige essa obediência de todos, e todos que querem fazer a vontade de Deus têm que fugir do pecado. E o que é pecado? Pecado é rebeldia. Pecado é desobediência, e é isso que desagrada ao Senhor, a rebeldia, a desobediência. Então nós devemos orar sempre, né? Pai, que seja feita a sua vontade. E é a vontade de Deus que o Espírito Santo de Deus produza esse caráter cristão, esse caráter de Cristo em nós. Então a gente tem que orar como o salmista que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me no teu bom espírito do terreno plano. Está lá no Salmo 143, versículo 10. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos aprender a vontade de Deus para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E onde é que a gente aprende a vontade de Deus? Na Bíblia. Não existe outro lugar, né, que seja tão seguro quanto a Bíblia para nós aprendermos a vontade de Deus. Por mais que a gente escute estudos, ensinos, pregações, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque nós sabemos, e o próprio Senhor nos advertiu, que virão falsos mestres. E às vezes um falso mestre ensina uma doutrina errada, um ensino errado, dizendo que está na Bíblia, e você que não conhece acaba sendo enganado. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a Bíblia, você não vai se deixar enganar por falsos mestres, por falsos profetas, por nada disso. E principalmente nos nossos dias de hoje, a gente tem que ter muito cuidado com as mídias, né? E com a televisão, com as redes sociais, né? Existem muitas pessoas, né, com esse acesso que tem à internet, muitas pessoas ensinando coisas, ensinando verdades, né? Como se fosse a vontade de Deus, só que na verdade é a vontade do diabo. Então, o diabo, Satanás, ele tem usado a mídia, ele é muito astucioso, né? E ele tem usado esse recurso, sim, né, para enganar aqueles que estão desavisados e para incutir na cabeça das pessoas mentiras do diabo como se fossem verdades bíblicas. Gente, não é possível que a gente às vezes vê na rede social pessoas que se dizem cristãs, que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, defendendo verdadeiros absurdos que vão totalmente contra os ensinos de Jesus, contra aquilo que o Pai nos ensina através da palavra dele. Então nós precisamos conhecer a verdade para que nós não sejamos enganados. Amém? O outro tópico diz assim: em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Então, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa ouvir a sua palavra. Suas palavras, elas são eternas e verdadeiras, espírito e vida. E por meio das palavras de Cristo, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Lá no versículo 24, ele diz: minhas palavras. E no grego, a palavra é logos, mas no texto, ela está no genitivo, que é um modo da gramática grega, e a ideia central é de posse. E não é qualquer palavra que nós devemos ouvir, e é por isso que nós devemos estar atentos, mas a de Jesus. E essa
palavra, ela é poderosa. Conforme a linguagem de João, Jesus Cristo é o Logos de Deus, né? A essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. E os que querem construir a sua casa espiritual, ela é o alicerce, né? A nossa edificação espiritual deve estar em Deus, né? Deve estar em Jesus, deve estar na palavra de Deus. A importância do bom alicerce. Então, as pessoas que elas trabalham com construção civil, elas sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Na verdade, até a gente que também não trabalha, a gente sabe que os alicerces são muito importantes. Até porque a gente vê notícias, muitas vezes, de desabamentos, de prédios, de casas. E esses desabamentos muitas vezes acontecem. Por quê? Porque a pessoa faz uma base fraca, né? Ela não faz um alicerce bom e aí vai construindo para cima e a estrutura não aguenta e acaba cedendo e acaba caindo. Então, tanto quem trabalha com construção civil sabe, mas nós que somos leigos, né, também sabemos disso, porque a gente já viu diversos acidentes acontecendo por causa disso. Por isso, quando você vai iniciar uma obra, o primeiro investimento, o mais pesado, é na base, né? Então começa ali pela base, faz uma base bem feita, né? Dependendo da construção que você for fazer, tem que ser mais profunda, mas tem que ser bem alicerçada, né? E aí por isso que pedagogicamente Jesus inclui no Sermão do Monte a figura de 2 construtores e 2 alicerces. Um prudente, que edifica a sua casa na rocha, e outro insensato, que edifica a sua casa na areia. E aí, quando a gente para pensar, o que é mais fácil você cavar? Na rocha ou na areia? Lógico que é mais fácil você cavar na areia. Você consegue cavar na areia com a sua própria mão, mas na rocha, para você cavar, você vai precisar de equipamentos, né, apropriados. Mas qual que é mais seguro? Onde que é mais firme? Na rocha ou na areia? É lógico também que é na rocha. Então, Jesus usa esse exemplo para nos fazer um ensinamento muito importante. E aí, as 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto, é Petras e Amnos. Petra significa penhasco ou cordilheira, de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Amnos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Então, quem constrói os seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, está instável. E aí, quando a gente para e olha para os nossos dias atuais, o quanto que as pessoas estão frágeis e instáveis, certamente essas pessoas estão construindo a sua casa sobre areia. Elas não têm segurança, elas não têm estabilidade, né? Acabam se tornando pessoas mais frágeis. E quem edifica a sua casa na rocha está firmado para suportar as dificuldades da vida, né? Ainda que ventos enfurecidos soprem, ainda que venha a tempestade, né? Que venha ventos de todas as direções, nada vai abalar a sua fé, nem a sua vida, nem a sua estrutura, se você estiver firmado na rocha que é Jesus. Se você se firmar na vontade de Deus, na palavra de Deus, nada vai te abalar, porque você está firme na rocha. E é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar, né, nesse final do Sermão do Monte. A relevância do praticar. Então, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em obediência a Deus. Então, ao que pratica, o Senhor chamou de construtor prudente, né? Que do grego é phirônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio,
A pessoa prudente, ela não fundamentou a sua vida nas coisas passageiras, mas na grande rocha eterna, né, o Senhor Jesus. Já o construtor, que é descrito como insensato, ele ouve, mas ele não pratica os ensinos do mestre. E infelizmente, se a gente olhar para as pessoas que nós conhecemos, a gente vai perceber que existem muitas pessoas que são assim. Elas ouvem, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não praticam. E é lógico que também nós conhecemos pessoas que ouvem, que conhecem e que praticam. E essas pessoas que praticam, que conhecem e que ouvem, né? Elas são consideradas sábias, inteligentes, são prudentes. E é assim que nós devemos ser, né? Nós devemos ouvir a palavra de Deus e praticar. Não adianta nada a gente assistir às aulas, a gente ouvir pregações, a gente ler a Bíblia, a gente até estudar a Bíblia, se a gente não praticar, né? Se a gente não viver aquilo que está dizendo na palavra de Deus. Porque nós sabemos também que existem muitas pessoas que elas conhecem e elas estudam a palavra de Deus, mas não é para praticar, é para criticar. E essas pessoas, elas vão sofrer as consequências dessas ações dela, né? De estarem fazendo isso, de estarem induzindo pessoas ao erro, de estarem enganando muitas pessoas, porque a Bíblia diz que ai daqueles que fizer um dos pequeninos do Senhor tropeçar. E um falso ensinamento com certeza faz com que muitas pessoas tropecem, né? Então é por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos praticar, né, aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Amém? E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Com que tipo de construtor nós somos parecidos? Com o prudente ou com o insensato? Aonde nós temos edificado a nossa casa? Na rocha ou na areia, né? Então nós precisamos refletir, e se a gente perceber, né, que nós temos agido como o construtor insensato, a gente pode mudar, né? Porque sempre a gente tem tempo para mudar, né? O Senhor, ele sempre nos dá uma oportunidade. Amém? E o outro tópico diz assim: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Com certeza, o Sermão da Montanha é o texto que as pessoas mais gostam de Jesus. Tanto cristãos, quanto esotéricos, quanto cientistas, quanto filósofos, pessoas que são religiosas ou não, elas concordam que os ensinamentos do Sermão da Montanha, eles são muito importantes, né? E que com certeza nós devemos segui-los. Porque o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele nos traz ensinamentos preciosos, né? Fala bastante sobre o amor, como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos viver em sociedade, né? A gente viu vários ensinamentos nesse trimestre, né? Sobre os valores cristãos. Mas, apesar de o Sermão da Montanha ele ser tão valioso, tão importante, trazer grandes ensinamentos, a gente nunca pode tirar o texto do contexto. A gente não pode tirar o Sermão da Montanha do resto da Bíblia, que é o que muitas pessoas fazem, né? Especialmente as pessoas que não têm compromisso com Deus. Elas querem ficar com essas palavras de amor de Jesus, que é importante, mas elas esquecem o resto da Bíblia, os outros ensinamentos. Então a gente não pode isolar o Sermão da Montanha do Novo Testamento. E os evangelhos, eles apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e uma mudança de vida e transformação para que eles possam entrar no reino de Deus, né? E as pessoas muitas vezes só falam que Jesus, mas Jesus ele andava com os pecadores, Jesus ele não discriminava as pessoas, como se isso fosse uma justificativa para as pessoas permanecerem na vida errada que elas estão. Com certeza, Jesus amava todas as pessoas e nós como cristãos devemos amar também. Mas todos os pecadores que passou pelo caminho de Jesus, que Jesus se aproximou, que Jesus teve contato, Jesus disse que essas pessoas precisavam se arrepender, que essas pessoas precisavam mudar. E essas pessoas mudaram, elas não continuaram no erro, elas não permaneceram no pecado, elas tiveram as suas vidas transformadas. Só que as pessoas querem
uma licença para continuarem no pecado, com a desculpa de que Deus é amor, né, de que nós não precisamos fazer nada pela nossa salvação, porque o Senhor Jesus já fez, e de fato isso é verdade, né? Mas a palavra de Deus diz que se nós não formos obedientes, que se nós não fizermos a vontade do Pai, nós não vamos entrar no reino dos céus. Por quê? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Quando você tem fé de verdade, genuína, você vai obedecer, você vai fazer a vontade de Deus. E se você não faz a vontade de Deus, significa que você não acreditou, significa que você não tem fé, significa que você não aceitou a Cristo como seu Salvador de fato. Amém? Foi somente de palavra. E o que Jesus nos alerta aqui? Não é somente pelo falar. Quem vai entrar no reino de Deus não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. Amém? O outro tópico diz assim, a autoridade do ensino de Cristo. Então, quando Jesus acabou, né, de falar o Sermão do Monte, as pessoas ficaram maravilhadas, né? Elas ficaram admiradas com tudo aquilo que elas tinham ouvido, né, com tantos ensinamentos, e elas viam que o Senhor Jesus, ele ensinava com autoridade, e essa autoridade vinha diretamente de Deus, através do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, toda autoridade me foi dada. Está lá em Mateus 28:18. E realmente, né, inclusive sobre a morte, Jesus recebeu autoridade. Então isso deixa bem claro que o ensino de Jesus, ele não é humano, mas ele é divino. E nós somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar, ensinar, vem do Senhor Jesus, né? Porque a sua palavra é viva e eficaz. Amém? E o outro tópico diz assim, Jesus como nossa identidade. O apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. E para chegarmos lá, precisamos andar como filhos de Deus, desenvolvendo as virtudes ensinadas por Jesus, sendo luz, sendo sal neste mundo, fazendo a diferença, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, né? Orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, né? E assim nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus, com a identidade de Cristo, com a mente de Cristo. E nós fomos chamados para entrar pela porta que é estreita, né? Para produzir frutos verdadeiros, né? Rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. E essa tem sido a nossa identidade, a gente tem que questionar, né? E essa tem sido a identidade também das pessoas que você segue, né? Que você admira, que você escuta, as coisas que você assiste. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, né? Como eu disse, por causa da internet, né? Que são influenciadores digitais. E essas pessoas, elas até pregam, né, a palavra de Deus, elas até ensinam a palavra de Deus, mas elas querem estar na moda, elas querem agradar o mundo. Então, ao mesmo tempo que elas falam de Deus, elas também defendem pautas que são demoníacas, né? Elas defendem coisas que são diabólicas. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado, conhecer a verdade, orar, pedir para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar discernimento e não fazer somente uma análise das nossas, mas a gente precisa estar atento também àquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, porque tudo isso influencia as nossas vidas. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial.
Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que com o nosso viver glorifiquemos a Deus. Amém? Então eu acho que essa última lição ela fez mesmo uma conclusão de tudo, né? Jesus encerra dizendo que nós precisamos colocar em prática tudo isso que ele está ensinando, tudo isso que ele disse no Sermão do Monte. Não adianta só a gente conhecer, a gente precisa praticar. E esse trimestre, né, foi um trimestre assim muito importante, porque a gente aprendeu muitas coisas preciosas, né, com relação ao Sermão do Monte. E aí a gente precisa colocar em prática todos esses ensinamentos. E com certeza, quando nós colocamos em prática, nós vamos ter o nosso caráter transformado e nós vamos ficar semelhantes a Cristo, né? E é isso que diz a palavra cristão, semelhantes a Cristo, né? Nós somos seguidores de Cristo. E é isso que as pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Cristo. Você está refletindo Cristo através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas palavras, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, né? Onde você vai, no trânsito, no mercado, na padaria, em todos os lugares. Nós precisamos ser representantes de Cristo. Amém? Então essa foi a lição de hoje. Esse foi a última lição também do trimestre, né? E aí na próxima aula a gente já vem com uma lição nova, uma revista nova e com certeza vamos continuar sendo edificados pela palavra de Deus. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.